Mateus 27, versículo 50, a palavra de Deus diz assim, ó: E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, nós queremos te louvar, engrandecer teu santo nome, Pai. Queremos colocar diante de ti a vida da Laís, do Jurandir, da Maria Aparecida, do Flávio, da Tereza, da Marli, do Alberto, da Janine, da Vânia, da Fabiana, Diego, Patrícia, Marcos, pessoas que precisam de cura, salvação, libertação, pessoas que precisam de direção da parte de Deus. E Deus querido, guarda de Israel, colocamos diante de ti cada vida aqui estabelecida para louvor da tua glória e declaramos que só o Senhor é rei nesse lugar, Pai. Repreendemos desde já todo ladrão da palavra e te pedimos, Senhor, cumpre os teus sinais, os teus prodígios e maravilhas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje estamos chegando no fim dessa campanha que pegou janeiro do início ao fim. E eu não sei se você teve a oportunidade de estar aqui todas as quartas desse mês de janeiro, mas se de repente você esteve, eu quero desde já te dar os parabéns da parte de Deus e do Espírito Santo, crendo que algo de sobrenatural vai mudar na sua vida, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós estamos aqui hoje certo de que nós vamos colher os frutos do nosso penoso trabalho de ter vindo aqui às quartas, até debaixo de chuva. Queridos, deixa eu falar algo para o seu coração que eu tenho latente, latejante no meu coração também, com a certeza de que Deus vai fazer algo de sobrenatural nas nossas vidas. E você já pode ir levantando a sua mão aí, porque nesse ano de 2025 nós vamos resgatar aquilo que nós achávamos que estava perdido. Eu posso ouvir um amém aí? Pegaremos aquilo que não era mais nosso por hastío e vai dando um aleluia aí. Sentenças que não eram para nós, elas vão ser contempladas pelo nosso olhar como sendo herança. A nossa sorte será mudada e aquilo que era impossível se tornará incrível diante dos nossos olhos. Cativeiros serão quebrados e voltaremos contemplando o dia de glória. Eu creio que Deus está pavimentando a estrada que vamos caminhar no ano de 2025. E eu creio também que o ano de 2025 vai ser melhor do que o ano de 2024. Eu posso ouvir um glória por conta disso. Eu não sei quantos creem nisso que eu estou falando, mas aqueles que creem junto comigo que a nossa sorte vai ser mudada, rasgue o céu nessa noite, ergue as suas mãos e as suas vozes e dê um glória aí no seu lugar, porque você não veio aqui à toa debaixo dessa chuva. Você veio adorar o Deus a quem você serve, que é digno de todo louvor e de toda adoração, querido. Dá uma salva de palmas ao Senhor, que não é só meu coração que está latejando. Amém, Jesus. O dente está incomodando aqui. Ó, eu vou ganhar dele, viu, Joelma? Ele não vai me ganhar, não. Amém. Não sei porque que ele está doendo. Só tem uns 10 anos que a mulher falou que eu tenho que arrancar esse siso. Eu falei, comigo veio, comigo voltará. Eu não vou arrancar, não. Só tem esse tempo só que eu estou brigando. Não sei porquê. Tá igual a José. Eu, pô, com 25 anos, não quer arrancar siso? Pô, brincadeira um negócio desse? Não? Não colou, não? Não. Começou a doer agora. Você E foi nem tem falar. raiz. Ai. É fantasma. Eu já arranquei o meu. No carnaval arranco. Fala misericórdia aí, por favor. Pô. Queridos, entenda que uma nova história Deus está escrevendo na sua vida, querido. Mas entenda que toda história, para ser iniciado um novo parágrafo, precisa de um ponto final no parágrafo anterior.
Precisa dar um ponto, parágrafo. Eu aprendi com a tia, lá no Zacarias, esqueci o nome dela, Elza, me dava aula de português, é do seu tempo sim, o senhor diz que não conhece, Elza Fleshauer, me dava aula de português, ela ensinou, é ponto, parágrafo, botou ponto, tem que ter um parágrafo novo, mas para ter um parágrafo novo, a gente precisa encerrar o parágrafo anterior. Para iniciar um novo ciclo, é preciso que o ciclo anterior fique para trás. Para entrarmos numa nova sala, nós precisamos fechar uma porta, andar um corredor e abrir uma nova porta. E eu creio que está sendo chegado nas nossas vidas, de maneira vistosa, um novo ciclo. Mas para iniciar esse novo ciclo, é preciso que nós deixemos ciclos para trás, querido. Ah, mas deixa eu te falar uma coisa. E olhe para cá um instante. Nem sempre fechar um ciclo é tão fácil assim. Nem sempre é de fácil entendimento aquele ciclo que está sendo fechado, nós entendermos que Deus está naquele negócio que está acontecendo. A gente olha e fala, não é possível que Deus esteja ali não. Escute bem, por vezes nós olhamos para situações e estamos tão inebriados, tão seduzidos por aquela sentença que nos rouba a paz, que esquecemos que a mão de Deus está em todas e qualquer situações da minha, da sua vida e desse. Lembra para esse irmão que está do seu lado, fala, meu irmão, a sua vida está na mão de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Deixa eu dar um exemplo aqui. Existe uma história famosa aí de um médico que hoje em dia é expoente na nossa sociedade, já teve quadros no Fantástico e assim por diante, que ele tinha uma vida de fumante. Ele fumava, ele era viciado em cigarro. Só que aconteceu um determinado evento cardíaco na vida dele, que aquilo mudou a história dele de tal maneira que a partir daquele susto, ele largou o cigarro, ele passou então a correr maratonas, ele perdeu peso, tudo isso aconteceu na vida dele, essa melhora que aconteceu, porque eu creio que você largar o tabagismo e virar um maratonista, perder peso, é um sinal que você progrediu na sua vida. Só que tudo, para acontecer esse upgrade na vida dele, necessitou que ele passasse por um susto no coração. Ou seja, para que o fim do ciclo fosse pontuado e iniciado um novo ciclo, ele precisou passar por um susto. E Deus estava naquele negócio. Deus precisou sacudir o coração do doutor aí famoso, para que ele largasse aqueles costumes que ele tinha. E aí semana que vem, quem trouxer quem é o nome desse médico, vai ganhar R$2. Mentira! A outra já se animou, é mentira, é brincadeira. É o Drauzio Varela, ele mesmo. No Instagram, no outro dia eu estava vendo lá, que a gente tem uma mania de ficar rodando aquele treco lá para cima durante horas a fio. Eu vi uma senhora que ela tinha se matriculado para fazer a faculdade de Direito, estava se formando nessa nobre profissão. Por conta de quê? Por conta do marido dela que tinha sido preso injustamente. Ela então se matriculou na faculdade, começou a fazer o curso que ela tinha que fazer. Hoje ostenta mais de 1 milhão de seguidores, tem patrocinadores e assim por diante. Mas, para que ela começasse a dar um passo para mudar a história da vida dela, fechando um ciclo, iniciando outro, precisou que o marido dela fosse preso. Seu marido está aqui? Fala para ele, se prepara para ser instrumento de Deus na minha vida. Não. Para fechar uma história e começar um novo ciclo, precisou passar por um susto. O fim do ciclo nas nossas vidas, de vez em quando, passam por verdadeiras rupturas, por verdadeiros traumas, por verdadeiras situações que nós podemos definir como um susto nas nossas vidas.
Mas aí, olha para cá e entenda o seguinte: quando essas situações aparecerem, que parece que foi uma perda, na verdade, não foi perda, foi um livramento da parte de Deus para a sua vida. Porque se não tivesse aquele evento cardíaco, mas eu perdi. Não, você não perdeu saúde, pelo contrário, você ganhou, porque você largou o cigarro, o tabagismo, agora você é um corredor, e assim por diante. E aí, queridos, eu quero te dar uma notícia do Espírito Santo para o seu coração, que eu não sei qual foi o susto que de repente você tomou nesses dias, e eu posso ouvir misericórdia. Eu não sei o que aconteceu na sua vida que virou sua vida de cabeça para baixo, mas aí você já pode ir dando um aleluia aí no seu lugar, porque, queridos, dias melhores virão na sua vida, e apesar de parecer que hoje era a morte, é o fim de um ciclo e a abertura de novas possibilidades na sua vida. Um susto que acontece, um abalo sísmico, algo que vira a nossa vida, que a gente pensa, agora eu perdi. Na verdade é um livramento da parte de Deus e um novo ciclo que está se abrindo na sua vida. Mas para que isso acontecesse, precisou que Deus desse um estanque. Você é do tempo de soltar a pipa ou não? Que tinha que dar um estanque na linha de vez em quando, senão esse cara vai me levar muita linha, eu vou estancar a linha aqui para a pipa ir embora e o carretel ficar comigo. Beck, ficou melhor? Você não soltava a pipa não, Beck? De vez em quando, Deus com a gente tem que dar esses estanques, para que a linha fique com a gente e Ele consiga mudar a nossa história. Porque senão a gente fica preso naquela situação. E aí olhe para cá, porque no texto que nós lemos, você leu junto comigo aí, Mateus 27, nós vimos de maneira clara e evidente que Jesus estava morrendo. Jesus está dentro da sua biografia, dentro da sua história, passando por uma circunstância que as pessoas olhavam ali para aquele homem pregado no madeiro, as pessoas olhavam para o Cristo ali padecendo naquele momento e viam que algo estava acontecendo. E que algo era esse? Que o Cristo estava morrendo. Que Jesus ali preso no madeiro, totalmente desfigurado, ensanguentado naquele momento, passando por humilhações, as pessoas olhavam para Jesus naquele momento e conseguiam contemplar a vida daquele homem se esvaindo, o pulsar do coração naquele instante se encerrando. As pessoas olhavam para aquela situação que Jesus passava e ficavam, meu Deus, ele está morrendo. E depois, passado determinado momento que ele entrega o Espírito, as pessoas olham e falam, o Cristo está morto. Mas e as promessas que ele tinha feito para a gente? O Cristo está morto, mas e o futuro de glória que ele havia contemplado para nós em forma de promessa? O Cristo está morto, mas esse Cristo não era Deus. Como pode Jesus ter morrido? Ora, Jesus morreu, mas e o reino? Como fica essa situação? Quem via aquela situação que estava acontecendo, do padecimento da parte de Cristo, diante dos seus olhos, não conseguia acreditar naquilo que havia sido prometido. Não à toa, após a morte de Jesus, você consegue contemplar isso, lendo mais à frente dos evangelhos, você vai ver que cada um corre para um canto. Os discípulos, os apóstolos, vai cada um para um lado, porque com a morte de Cristo, eles vão, cada um para o seu canto, buscar o seu rumo, porque eles não acreditam mais naquilo que havia sido colocado como promessa diante da vida deles. Eles deduzem que Jesus morreu, então acabou a promessa. Mas aquilo que aos olhos de quem estava ali olhando parecia o fim, aquilo que parecia a morte, na verdade era o início de um novo ciclo. Aleluia. As pessoas olhavam para o Cristo padecendo na cruz do Calvário, olhavam para aquele homem que estava ali ensanguentado, vendo a morte, tomando de repente, de maneira figurativa, posse daquela situação, e pensavam, não há mais o que ser feito, porque afinal de contas, tudo foi por água abaixo. E aí nessa noite eu quero te incentivar a levantar as suas mãos aos céus, porque hoje parece que a sua história acabou, hoje parece que é situação de morte, hoje quem olha só vê humilhação,
expiação. Quem olha, pensa, morreu, acabou, não há mais promessa. Mas entenda que não é morte, é início de um novo ciclo. Eu posso ouvir um aleluia. Olha para esse crente que está do seu lado e fala para ele: olha, está morto não, fica tranquilo, porque é o novo de um... olha para quem está do outro lado e fala assim: não morreu, é o início de um novo ciclo, é o início de uma nova história, é o início de algo novo da parte de Deus para a sua vida. Quem olhou para Cristo e para você e pensou: morreu, acabou a história, vai ter que contemplar o início de um novo ciclo e uma história escrita pelo dedo de Deus, porque Jesus Cristo inspirou e parecia que havia morrido, mas era o início de um novo ciclo para mim, para você e para a humanidade onde nós estamos inseridos. Glória a Deus, aleluia. Uma nova história. Para começar essa nova história, histórias antigas têm que ser deixadas para trás. E você leu aí junto comigo que Cristo, quando morre, uma série de coisas começam a acontecer. Dentre elas, o véu do santuário se rasga, a terra treme, as rochas se partem, muitos mortos que santos eram e já tinham padecido começam a ressuscitar, e o centurião que estava aos pés da cruz do Calvário, quando vê todos esses acontecimentos e o Cristo ali pregado, ele fala: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque, queridos, com a morte de Jesus, um novo ciclo se inicia. Você leu aí que o véu do santuário se rasgou, por exemplo. Você viu com seus próprios olhos, através da leitura da palavra, tudo o que aconteceu. E quando esse véu se rasga, lá no templo, você já conhece a história, mas deixa eu colocar aqui algumas cores no seu coração. Existia um templo que tinha nesse lugar de adoração, um lugar muito reservado, onde poucos homens poderiam entrar naquele santo dos santos, um lugar onde tinham cortinas pesadíssimas, uma série de coisas que colocavam o acesso do ser humano cerceado para aquele lugar. Só quem poderia entrar ali era o sumo sacerdote. Porém, acontece no momento da morte de Jesus Cristo que um novo ciclo se inicia, não só para aquele povo ali instituído, mas para mim, para você, para esse irmão que está aí do seu lado. Quando Cristo morre e aquele véu é rasgado, era como se Deus falasse assim para aquele povo: olha, agora o acesso está livre para aqueles que quiserem adentrar na presença do Deus Todo-Poderoso. O que Deus está falando é que um ciclo se encerrou, não precisa mais de toda aquela pompa para entrar na minha presença. E nesse novo ciclo, haverão momentos em que eu e você poderemos adentrar na presença desse Pai. O que Deus está falando para mim e para você, e você já pode começar a dar um glória aí no seu lugar, que nesse ano de 2025, eu quero declarar isso sobre a sua vida, você tem livre acesso à sala do trono, porque o véu foi rasgado, o Deus Todo-Poderoso está diante da sua presença, e é a possibilidade de orações serem respondidas na intimidade entre você e Deus. Eu posso ouvir um glória? Aquilo de repente que você deixou para trás será restaurado na presença desse Deus, será restabelecido na presença desse Deus, porque um novo ciclo se inicia, e nesse novo ciclo o véu está sendo rasgado para que você possa acessar a esse Deus que é todo poderoso. E deixa eu te falar uma coisa, olha para cá só um instante. Na cultura judaica, você sabe melhor do que eu, quando um pai perdia o filho, esse pai ele tinha alguns ritos que ele fazia. Entre esses ritos ele se ajoelhava, pegava a cinza, jogava para cima e rasgava as suas vestes. Um pai, quando perdia um filho, ele entrava num estado de desespero tão grande que ele começava a rasgar em sinal de luto as vestes que ele tinha. Ele olhava para aquela situação de perder um filho e falava: a minha vida não tem mais sentido. Não tem mais por que eu me vestir desse jeito bonito. Então ele começava a rasgar as vestes em sinal de luto. Eu falei para você que a casa de Deus ela era contemplada como um lugar de adoração, e você há de entender junto comigo que existe aqui uma revelação da parte de Deus para mim e para a sua vida. Eu falei que quando um filho morre, o pai rasga as suas
vestes. E você leu junto comigo que quando Cristo morreu, o véu foi rasgado. Naquele momento era como se Deus falasse para mim e para você: olha, o meu filho se fez em maldição pela sua vida, eu não estou feliz por isso eu rasgo as minhas vestes na presença do meu povo, na presença da minha nação. E quando ele olha para aquela situação, ele fala: o meu filho morreu, mas foi por uma causa, foi por mim, foi por você, foi por aqueles que lá estavam. Então o Deus que rasgou as vestes naquele momento, contemplando o sacrifício do Cordeiro, era como se ele dissesse naquele lugar: eu estou de luto por aquilo que meu filho fez, mas o meu filho fez por amor a mim, por amor a você. E o Filho de Deus, durante esse ano de 2025, ele quer se revelar a mim e a você, para que nós possamos ter intimidade com esse que é o Cordeiro Santo, imaculado, e que aquele homem que estava lá, o centurião, quando olhou e falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus, contemplando o sacrifício, as vestes do Pai rasgadas, o centurião não tinha mais para onde correr, além de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo naquele lugar e naquela nação. E nessa noite você veio até aqui, e eu creio com esse mesmo propósito no seu coração, de reconhecer que o senhorio de Jesus Cristo é tudo que nós temos e que nós não temos para onde ir, pois só Ele tem as palavras de vida eterna. Então comece a adorar o Cordeiro que se entregou em forma de sacrifício. Comece a adorar aquele que se revela na minha e na sua vida e que quer ter momentos de conversa, de intimidade, pois Ele quer ouvir a tua voz. Dê uma salva de palmas. Não obstante a essa situação, você leu junto comigo que depois disso, a terra treme e as rochas se partem. A terra entra num colapso, num terremoto, numa rearrumação das coisas para serem colocadas no seu devido lugar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de repente, quando vai abrir o armário, pegar uma caixa velha, virar aquela caixa assim e sacudir aquela caixa até tudo que está lá dentro cair. Ou então quando você chega, de repente, de ir à praia de tênis, que você tira o tênis, sacode e bate o tênis assim até cair toda a areia que está dentro do seu tênis. Tem certos momentos que, para rearrumar certas coisas, a gente precisa fazer um rebuliço naquele determinado lugar. A gente precisa começar a sacudir as coisas de um lado para o outro, para que tudo volte para o seu devido lugar ao qual foi concebido. E você já deve ter visto na televisão uma situação de terremoto, onde a terra é jogada de um lado para o outro, para onde a terra perde o seu prumo, as coisas são colocadas fora do seu lugar. E nesse novo ciclo na minha e na sua vida, esse estremecer da parte de Deus não consiste apenas na demonstração do poder de Deus para rearrumar as coisas. Esse estremecer da parte de Deus é para que nós possamos ver coisas que estavam escondidas e que vêm à tona. Porque, queridos, quando a gente sacode determinada coisa, a gente começa a achar algo que nós já havíamos perdido das nossas vistas. Quando a gente pega, por exemplo, uma caixa de biscoito, e a gente sacode assim, que a gente acha aquele bis velho lá no fundo, dá uma alegria na gente, mas só achou porque sacudiu. Só achou porque teve que jogar de um lado para o outro. Só achou porque teve que colocar em prática um chacoalhar naquele lugar, a fim de que coisas fossem colocadas no seu devido lugar. E esse terremoto da parte de Deus nesse lugar, e que vai se achegar nas nossas vidas, inclusive partindo rochas. Essas rochas são aquelas rochas que não te deixam progredir, que não te deixam olhar à frente, que não te deixam caminhar. Deus entra com a sua providência, com a sua provisão, causa um terremoto nas nossas vidas, quebram as pedras que nos amarravam, e agora nós somos livres para progredir, andar para frente, porque as pedras serão removidas de maneira sobrenatural, como foi nesse dia. E não satisfeito, além disso tudo, os túmulos se abriram. E aqueles que estavam mortos começaram a ressuscitar. Pessoas que já não tinham mais o convívio com outras, começam a
remover as pedras dos seus túmulos e a saírem de volta para a sociedade e reencontrando e aparecendo para muitos. Está escrito aqui, ó, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. As pessoas mortas, os santos que haviam ficado para trás, ressuscitam dos seus túmulos. Queridos, eu imagino nesse tipo de situação, mulheres encontrando com seus maridos, mães e pais encontrando com seus filhos falecidos, pessoas encontrando com aqueles que haviam ficado para trás. E aí, quando aquelas pessoas se reencontram, elas se reanimam e se perguntam: meu Deus, quanto tempo que eu estou dormindo? Ah, senta aí que eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse período. Senta aí que eu vou te contar todas as coisas que aconteceram durante essa época. Senta aí que eu vou te contar tudo que eu fiz durante esse período e que eu consegui conquistar. Reencontrar com aquilo que havia morrido é ter os sonhos colocados de volta no seu padrão junto com o seu sonhador. Reencontrar aqueles que ficaram para trás e poder dar um abraço e contar tudo o que aconteceu é a possibilidade de você ter de volta nos seus braços aquilo que ficou para trás. E aí, o que Deus está falando comigo e contigo é que sonhos que haviam se perdido serão colocados de pé novamente, serão ressuscitados diante da sua presença. Que aquilo que ficou para trás, que de repente você nem sonhava mais e que você olhava e falava: ah, isso não tem mais jeito não, morreu, está morto e enterrado. Deus vai colocar de pé novamente na sua presença e vai te falar: parecia que estava morto e realmente estava, mas eu coloquei de pé de novo na presença daquele que está junto comigo na cruz do Calvário, e você vai poder abraçar novamente um sonho que ficou para trás. Eu não sei qual foi o sonho que se perdeu, que estava morto, enterrado, deixado, que tinha uma pedra na frente, mas Jesus Cristo entrou com a providência, com a provisão. Jesus Cristo entrou com um novo ciclo. Ah, vai dando glória aí, crente. E Deus colocou de pé de novo esse sonho, falando para você: ei, você ainda pode sonhar. Mas por que eu ainda posso se morreu? Porque tem milagre acontecendo e aquele que estava morto vai ficar de pé de novo. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas a palavra diz que os mortos ressuscitaram, os falecidos se colocaram de pé de novo. O sonho que ficou para trás e havia estado como morto vai se colocar de pé de novo e vai aparecer na tua frente. Oh, meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Ninguém foi atrás do morto, não. O morto que foi atrás do vivo. Ah, eu vou ver se fulano está vivo. Não precisa não, porque ele já veio. O que Deus está falando é o seguinte: o sonho se perdeu, mas vai vir de novo. Amém. Aleluia. Entram na cidade santa e aparecem a muitos. Ninguém vai atrás para saber: cadê fulano? Fulano que aparece fala: eu estou aqui, ó. Aleluia. O sonho, ninguém foi atrás do sonho, não. O sonho que falou: eu estou aqui de novo. Aleluia. O sonho voltou. Amém. O sonho se colocou de pé de novo. Amém. E veio ao encontro do sonhador. De vez em quando a gente persegue o tesouro, a gente persegue o sonho, mas nesse caso de você que está aqui nessa noite, o sonho perseguiu o sonhador. E ele foi atrás do sonhador para falar: estou aqui. Volte a sonhar. Volte a se colocar de pé. Volte a contemplar aquilo que de repente ficou para trás na sua vida. E aí eu quero te convidar nesse momento a você se colocar de pé aí no seu lugar, para que nós possamos orar. Amém. Porque entenda que o centurião que lá estava e viu isso tudo acontecer, o centurião e os que com ele, o centurião, guardavam a Jesus, vendo tudo aquilo que aconteceu, todos que estavam ali guardando Jesus Cristo caíram possuídos de grande temor e reconheceram a Cristo como Salvador. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz para mim e para você é que Deus não vai fazer tudo o que Ele vai fazer na sua vida porque você tem olhos bonitos e azuis, não. E Deus está falando que vai fazer tudo o que vai fazer na sua vida
para que todos ao seu redor vejam o quão grande é o Deus que você serve e reconheçam verdadeiramente: esse Cristo é o Filho de Deus. As pessoas vão olhar e falar: eu quero esse Cristo aí, ó. Amém, Jesus. Porque eu vi que ele fez um terremoto. Eu vi que o véu se rasgou. Eu vi que os falecidos ressuscitaram. E eu quero esse Cristo por conta daquilo que eu vi que ele fez na sua vida. E queridos, um novo ciclo se inicia. Um novo ciclo, para se iniciar, precisou que Cristo morresse. Mas Cristo está vivo até hoje. Só parece que está morto, mas ele ainda está de pé e reinando na minha Glória e na a Deus, sua vida. aleluia. Queridos, entenda que aquilo que Deus vai fazer nesse início de novo ciclo, que se inicia no mês de fevereiro, vai ser algo que vai impactar não só a sua vida, mas a vida daqueles que te cercam, porque todos vão ver a grandiosidade do Deus a quem você serve. Aleluia. Todos vão ver os sonhos se colocando de pé novamente. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor, te agradeço, Pai, porque o Senhor nos colocou de pé mais uma vez para que nós pudéssemos contemplar a tua promessa sobre a nossa vida. E Pai querido, existe algo reservado de Deus para as nossas vidas, Pai. Existe um novo ciclo se iniciando sobre as nossas vidas, nesse momento que nós aqui estamos. E Pai querido, nós queremos te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca os nossos sonhos de pé novamente, Senhor. Coloca, Pai, aquilo que se perdeu e ficou para trás de pé novamente, e que Ele venha ao nosso encontro, Pai, para se colocar diante de nós como a marca da promessa que Cristo tem nas nossas vidas. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu coloco o meu irmão diante de Ti, Pai. Coloco a minha irmã diante de Ti, porque Deus Todo-Poderoso, esse novo ciclo que se inicia, Pai, é algo especial da parte de Deus na vida dele. Mas queridos, querida, todo ciclo para ser iniciado, ele passa por um momento de conturbação, ele passa por um momento que nos dá medo, ele passa por um momento que nós não sabemos como a situação vai se desenrolar. Mas Deus querido, nós cremos que o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de poder, e que o Senhor se faz presente nessa batalha para nos sustentar, para nos colocar de pé e para, Senhor, nos guardar diante de todo esse processo. Pai querido, Deus amado, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, Pai, porque, Pai querido, esse novo ciclo que se inicia, essa nova sala onde nós entraremos, esse novo lugar onde nós ficaremos os nossos pés como sendo a Tua promessa para as nossas vidas, Deus querido, Pai amado, vai ter terremoto, vai ter vento, vai ter rasgar de véu, mas vai ter a presença do Espírito Santo de Deus também para nos sustentar, para falar aos nossos corações. E Deus querido, Pai amado, que ao final de toda essa situação, todos vejam o quão grande é o Deus a quem nós servimos, Pai. E aquele parente que está distante se converta e se renda aos seus pés. Daquele, Senhor, que de repente blasfema e não tem fé no mesmo Cristo que nós, que o Senhor possa surpreender essa vida e que ela se renda aos seus pés. Pai querido, aquela filha distante que se renda aos seus pés por conta do fazer de Deus. Pai querido, ainda que seja preciso um terremoto, Pai, convence essa alma do senhorio de Jesus Cristo. Convence esse coração daquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Deus querido, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, crendo que um novo ciclo se inicia e que o Senhor tem uma perspectiva de milagre para nós, Pai. Nós, Senhor, declaramos que só o Senhor Jesus é Deus nas nossas vidas. Nos sujeitamos à Tua vontade, que seja feita a Tua vontade assim na terra como é no céu, Pai. E que nós possamos viver uma novidade de vida e uma vida em abundância, Pai. Nós consagramos esse novo ciclo a Ti, Pai, e Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.